Dr. Marcelo Gerês, seja muito bem-vindo ao nosso Tá Com Tudo. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, hoje a gente vai falar sobre a saúde dos nossos olhos, né? Mas não tem como a gente não tocar no assunto que é extremamente atual, que foi o caso da jovem designer de interiores que, após a ingestão de bebida alcoólica contaminada com metanol, perdeu a sua visão em pouquíssimas horas, e isso preocupou, acho que a população como um todo, já que isso aconteceu em poucas horas e os casos não param de crescer. Então eu gostaria, antes de te perguntar sobre doenças ou casos que podem ocorrer dessa perda de visão, se existe momentânea, se todo caso de perda de visão, de fato, são todas irreversíveis, no caso desta contaminação, qual seria a ligação, doutor, de um metanol com a perda da visão? O metanol, ele é um derivado do álcool. E a grande dificuldade, muitas vezes, está no diagnóstico, né? Porque o diagnóstico, o paciente, ele não percebe, ele não se dá conta de que ele bebeu metanol. Porque, muitas vezes, o gosto, o sabor, o aroma é muito semelhante ao do etanol, que não causa esse tipo de prejuízo para a visão. O metanol, ele sofre um metabolismo dentro do nosso corpo e ele forma um tipo de ácido que este ácido, ele atrapalha o metabolismo, né, que a gente chama de ATP, para formação de energia, nas células, e ele compromete especificamente essas células do nervo óptico, que são células de alto metabolismo, levando a uma perda irreversível dessas células. Elas levam à morte por uma falha de oxigenação e de energia. Uhum. Agora, doutor, nós falamos sobre esse caso, inclusive com a toxicologista, e ela disse que no caso dessa pessoa que foi contaminada pelo metanol, a perda de visão é irreversível. Toda pessoa que tem a visão saudável, né, e perde a visão de um dia para o outro, é irreversível? Quando é de forma súbita, assim, chama um pouco a atenção, né? São causas habitualmente mais graves que se dão uma perda de visão de forma súbita. Porque a perda de visão, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Certo. Né? Então, assim, várias doenças podem causar a perda de visão. Então, pode ser oriundo de uma catarata, que ela vai aparecendo com o tempo, ela é insidiosa, ela é lenta. Ela pode se dar através de um glaucoma, que é uma doença que também tem um viés de muitas vezes se comportar de uma forma lenta. Ele tem um outro subtipo que se dá de uma forma mais rápida, e ambos causam a perda de visão de forma definitiva. No caso da catarata, já não. No caso da catarata é reversível. Então tem lesões de córnea que também causam perda de visão, etc. Mas especialmente aqui no caso do metanol, quando existe uma lesão, uma morte do nervo, tá? O nervo óptico é o que conecta o nosso olho. O nosso olho ele funciona como uma máquina de filmar. E o nervo óptico é o cabo que transmite essa imagem lá para o cérebro. E o cérebro que é responsável por processar e enxergar essa imagem. Quando tem uma lesão no nervo óptico, há uma perda de comunicação entre a parte que processa a imagem e o que enxerga a imagem. Então, se houver uma lesão irreversível nesse nervo, como é o caso dessas lesões de metanol, quando elas são expostas a níveis já mais tóxicos ou por um período mais prolongado, a gente não consegue recuperar essa visão. Quando são causas como catarata, alterações de córnea, muitas vezes ela é reversível. Doutor, assim, a gente tem que perguntar, né, já que é um assunto que a gente desconhece. Nem mesmo se fosse o caso de um transplante, a pessoa não consegue voltar a enxergar? Não, nesse caso não, porque o transplante que hoje nós fazemos aqui para oftalmologia é o transplante de córnea. Então, quando existe uma opacidade na córnea, que é essa superfície mais externa do olho, que ela fica na frente da parte colorida aqui do olho, da íris, tá?
Então, a córnea, sim, ela é passível de um transplante. O nervo óptico, que é a parte nervosa, essa não é passível de transplante. Ela está lá dentro do olho. Ela é a parte que é lesada também num glaucoma. Por isso, da irreversibilidade de um quadro de glaucoma, quando nós identificamos uma perda, ou de uma neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. Nesses casos, a gente não tem recuperação. A parte neurológica, a gente ainda não tem um transplante efetivo. Puxa vida. Doenças de base, como uma diabetes muito elevada, doutor, ou mesmo uma pressão alta, também poderiam chegar à perda da visão? Elas podem levar à perda de visão, mas especialmente elas podem causar uma perda de visão, não de forma tão aguda como aconteceu aqui, né? Assim, habitualmente essas doenças de base, elas vão causando alterações nas estruturas intraoculares. No caso do diabetes e da pressão alta, habitualmente são alterações vasculares dos vasos sanguíneos que estão lá dentro do olho, na retina e também no nervo óptico, e esses vasos sanguíneos vão sendo comprometidos porque essas doenças, elas causam uma alteração de fluxo sanguíneo no olho, causando, por mecanismos distintos entre essas doenças, mas de forma cumulativa ao longo do tempo, alguns danos que vão prejudicando a retina e vão, com o tempo, levando a uma perda de visão. Foi uma surpresa para todo mundo o que aconteceu, até porque ninguém estava preparado para uma catástrofe como essa, né? Agora, as autoridades policiais estão todas mobilizadas, assim como a vigilância sanitária. Claro que os hospitais, neste momento, estão em alerta e mais preocupados com os sintomas das pessoas que consumiram bebida alcoólica. Claro, doutor, eu sei que cada caso é um caso, tudo ainda é muito recente, mas neste momento, já que a imprensa tem batido forte, tentando alertar as pessoas cada vez mais, um caso que aconteça deste momento para frente, uma pessoa que dê entrada no hospital, já informando os sintomas, né? Já com o botão de alerta acionado, chegando, dando entrada aí numa instituição de saúde, falando, olha, eu consumi a bebida e pode ser que essa bebida tenha sido adulterada, existe uma chance maior, eu falo em relação à saúde da visão, se diagnosticada mais rapidamente. Existe. Em especial, o que acontece? Se a gente faz um diagnóstico precoce, a chance, desde que o hospital, o serviço de saúde tenha condições para dar esse suporte de tratamento, a gente consegue ter um índice de sucesso muito grande. Que assim, é muito difícil a pessoa perceber se ela tomou metanol ou etanol. Perceba que assim, uma dose como 10 ml é suficiente para causar uma lesão já nesse paciente. Em torno de 30 ml de metanol, que é muito pouco, é suficiente para levar à morte. Então, muitas vezes, o paciente não se dá conta. Uma coisa que é importante é que quando o paciente consome metanol misturado com o etanol, que aparentemente são esses casos, o metanol e o etanol, eles competem entre eles no nosso organismo. Então, o consumo do etanol, ele lentifica a metabolização do metanol nesse ácido tóxico, que é o que causa essas lesões. Então, o fato do consumo do etanol nesses casos, ele te dá um pouco mais de tempo de ação. Então, aí existem alguns antídotos que a gente procura usar. Muitas vezes o paciente acaba indo para hemodiálise de urgência, e a depender do tempo, da quantidade de ingestão, do tempo que isso foi tratado, a gente consegue reverter sim, tá? Esse quadro que ele não é só prejudicial para o olho, né? Ele é um quadro que acomete o corpo inteiro. Com certeza. Ele causa muitas lesões. É um risco de vida. Olha, esse é o doutor Marcelo Gerez Jaime. A gente quer agradecer, doutor, demais a sua participação. Já fica o convite que assim que o possível o senhor esteja ao vivo aqui conosco. Assim que possível. Eu sei que a sua agenda é muito complicada. Muito obrigada por sua participação aqui, viu? Claro, será um prazer. Obrigado a vocês novamente pelo convite. Fico à disposição para esclarecimentos aqui. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. E olha, fica o alerta do doutor aqui, caso você se encontre nesta situação, é muito importante. Você deu entrada, conhece alguém que deu entrada aí no hospital, chegou na unidade de saúde, avisa, comunica, diz que você pode de fato ter aí consumido a bebida, que você pode, enfim, conta diretamente para o médico, porque segundo o doutor Marcelo Gerês, se diagnosticado a tempo, a chance de melhora é muito maior. E já que eu estou falando de melhora, de saúde, a gente traz um recado muito, muito importante para você. Porque você sabia